Marcola gastou poupança de 60 milhões de reais para bancar próprio resgate. Marco Williams Erbas Camacho, o Marcola, enviou 60 milhões de reais para integrantes do PCC nas ruas executarem o resgate dele na prisão. Segundo o promotor de justiça Lincoln Gaquia, o plano é financiado pelos irmãos Camacho, não pelos cofres da organização, e continua em curso. Olá, eu sou Marcela, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como por exemplo decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. O que aconteceu? Marcola e o irmão Alejandro Juvenal Erbas Camacho Júnior liberaram 60 milhões de reais para que integrantes da facção nas ruas providenciassem o resgate do líder do PCC. Marcola está preso no Presídio Federal de Brasília. O dinheiro vem do tráfico de drogas. Segundo as investigações, Marcola chega a faturar 5 milhões de reais por semana com negócios particulares. A suspeita é que os integrantes do PCC tenham contratado quadrilhas de roubo a banco para a operação. Os grupos escolhidos têm experiência em planejamento e logística de ações aos moldes do domínio de cidades ou novo cangaço. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. O encarregado pelo resgate de Marcola seria Devanir de Lima Moreira, o Deva. Ele é apontado como responsável pelo PCC em ações na Bolívia e esteve com o líder da facção no presídio de Presidente Venceslau em 2006. Deva foi condenado a 21 anos de prisão por formação de quadrilha e envolvimento em 3 roubos. As ações envolvem ataques contra joalherias e agências bancárias. Ele está foragido. Acreditamos que os 60 milhões de reais seriam usados para pagar as 5 equipes de roubo a banco do tipo Novo Cangaço que participariam da ação. Os planos de ação do PCC. Existem 2 planos diferentes orquestrados pela facção, o A e o B. Segundo Gaquia, um está relacionado ao outro. O plano A, chamado de STF, envolvia o resgate de Marcola, a qualquer custo, e começou a ser desenvolvido em 2019. Em agosto do ano passado, uma das tentativas foi frustrada pela PF. Em janeiro, Marcola teria voltado para o Distrito Federal, contrariado e com a certeza de que seria resgatado. O plano B, identificado como STJ, estava pronto para ser colocado em prática, caso o A não desse resultado. Inclui ataques e sequestros de agentes públicos para causar caos e desestabilizar a segurança pública, e foi interceptado pela PF na quarta 22. Quando os indícios apontaram que um dos alvos era o Moro, as provas foram confirmadas pela PF. O plano de atentado estava bem adiantado, com aluguel de chácaras. Lincoln Gaquia, promotor de justiça. O plano B. O plano para o atentado contra o ex-juiz e senador Sérgio Moro, União Brasil-PR, estava pronto e não foi deflagrado porque faltava a autorização de Marcola. Segundo o MP, esse plano contra autoridades e agentes públicos começou a ser pensado em 2022, quando as investigações identificaram recibos de pagamento de aluguéis de chácaras na região metropolitana de Curitiba. O PCC investiu $550 mil, 2,9 milhões de reais, na organização do atentado contra Moro. Além das chácaras, o grupo procurou por veículos blindados e armas. A PM fazia escolta de Moro havia um mês. Após ser informada extraoficialmente sobre o plano do PCC, a Secretaria da Segurança Pública do Paraná providenciou proteção armada à família do senador. As informações sobre a investigação foram repassadas à reportagem por diferentes fontes ligadas à operação da PF, ao Sistema Prisional Federal e às Forças de Segurança do Paraná e de São Paulo. Montadoras paralisam produção de carros por falta de peça e queda em vendas. Depois da Volkswagen, agora General Motors, Hyundai e Stellantis estão dando férias coletivas aos seus funcionários. A pandemia e a escassez de peças já tinham levado a várias interrupções na produção desde 2020. Soma-se a falta de componentes para a produção à fraca demanda por carros como causas das paralisações temporárias. Ou seja, estão evitando produzir mais do que o necessário e acabar com um estoque gigante. A Hyundai está dando férias coletivas em sua fábrica em Piracicaba, São Paulo, onde são produzidos os modelos HB20 Creta. A Stellantis, que produz veículos das marcas Fiat e Jeep, entre outras, também adotou a medida em sua fábrica em Goiânia, PE, onde são feitos Renegade, Compass, Commander e Fiat Toro. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Por fim,
A General Motors interromperá a produção da picape S10 e do SUV Trailblazer em São José dos Campos, entre 27 de março e 13 de abril. Entretanto, nem tudo está em paralisação. A fábrica de motores da Hyundai, também em Piracicaba, continua funcionando normalmente. Vendas de carros no Brasil. Uma das razões para essa pausa é a inflação que vem assolando o mercado desde o final de 2020. O preço dos carros tem aumentado cada vez mais, e isso tem impactado bastante no consumo. Recentemente, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, ANFAVEA, revelou que a demanda está perdendo força em 2023. Durante uma coletiva de imprensa em fevereiro, o presidente da ANFAVEA, Márcio de Lima Leite, explicou que, apesar de as vendas terem crescido quase 13% em janeiro, esperava-se um aumento ainda maior. Ele alertou também sobre a necessidade de reduzir as taxas de juros para que o setor possa voltar a crescer. Assim, as marcas estão ajustando seus planos de produção e revendo suas expectativas de vendas. Em 2019, antes da pandemia, 2,8 milhões de carros foram vendidos no Brasil. Em 2022, foram só 2,1 milhões de unidades, uma queda de 25%. Após todas as polêmicas envolvendo Lula nos últimos dias em relação ao plano do PCC para assassinar Sérgio Moro e demais autoridades, um vídeo do deputado Luiz Lima tem viralizado nas redes sociais. Veja o trecho do vídeo. Toda semana nós somos surpreendidos com uma notícia. E chega ao ponto da gente imaginar, chega, não dá mais. A Justiça de São Paulo decretou o bloqueio de 40 milhões de reais de bens de pessoas ligados ao PCC e ao contador João Muniz Leite, que para minha surpresa é o contador do presidente Lula, que já fez o imposto de renda do presidente Lula. E aí a oposição, aqueles que pertencem ao Partido dos Trabalhadores, vão gritar, qual o problema? É uma coincidência. Coronel Tadeu, o senhor sabe quantos contadores tem o Estado de São Paulo? 160 mil contadores, isso mesmo, Coronel Tadeu. É muita coincidência. E mais coincidência ainda é o contador João Muniz Leite ganhar 55 vezes na loteria no ano de 2021. E um desses prêmios ele dividiu com o maior fornecedor de drogas do PCC, o senhor Cara Preta, 16 milhões de reais. Quer mais coincidência, PT? É o mesmo contador do filho do presidente Lula, do Lulinha. É o mesmo contador das 3 empresas do filho do ex-presidente Lula. Quer outra coincidência? O escritório do contador tem o mesmo endereço das empresas do filho do ex-presidiário. É um verdadeiro absurdo o que acontece. Como pode um contador ganhar 55 vezes na loteria? Como pode esse contador fazer o imposto de renda do ex-presidiário Lula, que em uma audiência ele não sabia sequer dizer qual era o salário dele? Ele não sabia se era 30, se era 40, se era 50, se era 60. Presidente Tito, Charles de Gaulle nos anos 60 estava certo, esse país não é um país sério, é um país de bandidos. Olha o meu estado do Rio de Janeiro como está. E aí eu costumo dizer aqui, com todo respeito, é a minha maneira de enxergar, só vota no PT quem é trouxa ou é comparsa. Os meus colegas aqui de plenário, o mais ingênuo, enganou ou convenceu 50 pessoas. Então não são trouxas, são comparsas. Na mesma frase, Lula, primeiro comando da capital, que é o PCC, e lavagem de dinheiro, não é coincidência. Contador ligado a Lula é suspeito de lavar 16 milhões de reais em loteria com PCC. João Muniz Leite é suspeito de lavagem de dinheiro do crime organizado. Ele e sua mulher ganharam 55 vezes em loterias federais somente em 2021. O Departamento Estadual de Investigações sobre Narcóticos, DENAC, pediu à Justiça o sequestro de bens do contador João Muniz Leite por suspeita de lavagem de dinheiro do crime organizado. O investigado e sua mulher ganharam 55 vezes em loterias federais somente em 2021, segundo apurações. Em uma das vezes, ele dividiu o prêmio de 16 milhões de reais na Mega Sena com o traficante de drogas Anselmo Bechelli Santa Fausta, o Cara Preta, considerado um dos principais fornecedores de drogas do primeiro comando da capital, PCC.
Santa Fausta foi morto em dezembro do ano passado. O Ministério Público Estadual concordou com o pedido da polícia. Muniz foi contador do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, de quem fez as declarações de imposto de renda de 2013 a 2016. Seu escritório atual, na Rua Cunha Gago, em Pinheiros, fica no mesmo endereço em que Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do ex-presidente, mantém 3 empresas: a FFK Participações, a BR4 Participações e a G4 Entretenimento, conforme dados da Junta Comercial de São Paulo. Não há menção na investigação do denarca Lula e a seu filho, além da coincidência de endereços. O prêmio de 16 milhões de reais foi dividido em 5 partes. Muniz ficou com 2, Santa Fausta com 3. Os policiais do DENARC desconfiam de que foi com esse dinheiro, esquentado por meio do prêmio pago pela Caixa Econômica Federal, que Santa Fausta comprou a empresa de transporte UPBAS em parceria com 5 integrantes do PCC e 18 de seus familiares. A empresa mantém contrato de 600 milhões de reais com a Prefeitura de São Paulo e opera 13 linhas de ônibus na Zona Leste. Valores. Conforme as investigações do DENARC, a mulher do contador, cujo nome não foi revelado, ganhou 49 vezes na loteria, somando 2,16 milhões de reais em prêmios. Em muitas das vezes ela teve prejuízo nas apostas. O delegado Fernando Santiago descobriu que ela gastou 480 mil reais em uma ocasião para obter um prêmio de 330 mil reais. Em uma outra oportunidade, apostou 114 mil reais e ganhou 62 mil reais. Já o contador ganhou 34,1 milhões de reais em 6 oportunidades. Em 2 delas, os prêmios foram de 16 milhões de reais. Em uma terceira, apostou 662 mil reais e ganhou 425 mil reais. Na quarta vez, apostou 84 mil reais e recebeu 74 mil reais. A suspeita é de que os prêmios da loteria serviam para esquentar dinheiro ilícito, daí porque, na maioria das vezes, as apostas eram de valor superior aos prêmios obtidos pelos casal. Muniz prestaria serviços a Santa Fausta na abertura de empresas com nomes falsos. Segundo a polícia, há indícios de lavagem de dinheiro com os prêmios de diferentes loterias da Caixa. Entre as empresas que ele teria aberto estaria Eduardo Participações Patrimoniais. O caso está na primeira vara de crimes tributários, organização criminosa e lavagem de dinheiro da capital, que decidiria se decreta ou não o bloqueio dos bens do contador. A justiça negou o pedido de prisão de Muniz. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Aluguel. Há mais de uma década, Muniz é o contador de confiança da família de Lula. Em dezembro de 2017, ele chegou a prestar depoimento no âmbito de um incidente de falsidade aberto para apurar se eram frios os comprovantes de quitação de aluguel entregues pela defesa do ex-presidente à Justiça Federal. À época, o Ministério Público Federal sustentava que a Odebrecht bancava aluguéis de um apartamento vizinho ao de Lula em um edifício em São Bernardo do Campo, SP. O imóvel pertencia a Glaucus da Costa Marques, primo do pecuarista José Carlos Bunlai, próximo do petista e réu confesso na Lava Jato, e, segundo a apuração, ficava também à disposição do ex-presidente. Então o juiz do caso, Sérgio Moro, descartou a falsidade dos recibos. No entanto, a Procuradoria afirmou que, mesmo não tendo sido fabricados, os comprovantes eram frios, ou seja, que Lula nunca havia pago pelos aluguéis do apartamento. Após a decisão que tornou o ex-juiz da Lava Jato suspeito, o processo teve suas provas anuladas e acabou sendo arquivado. Mapa da mina. Depois do processo contra o ex-presidente, Muniz voltou a ter uma vida reservada. Sua relação com a família, no entanto, se estreitou. Os movimentos ficaram evidentes em novembro de 2019, um mês antes da Operação Mapa da Mina, fase da Lava Jato que investigou contratos milionários da Oi com empresas de Lulinha. Naquele mês, Lulinha rompeu a sociedade com Jonas Suassuna, empresário que era dono do sítio Santa Bárbara, em Atibaia. Foi por causa desse sítio que Lula foi condenado pela segunda vez na Lava Jato, caso que também teve suas provas invalidadas. No mesmo ato em que Lulinha rompeu a sociedade com Suassuna, registrado na Junta Comercial de São Paulo, o endereço da sede da BR4 Participações foi transferido para a Rua Cunha Gago, número 700, Conjunto 11. Outras 2 empresas de Lulinha, a G4 Entretenimento e Tecnologia e a FFK Participações, também se mudaram para aquele endereço. Somadas, as 3 possuem capital de 4,3 milhões de reais. O endereço é o mesmo utilizado por Muniz para sediar, desde outubro de 2017,
sua empresa de venda de equipamentos de informática, a C Digital Network Security. No mesmo prédio, no bairro de Pinheiros, mais 5 andares acima, o contador já registrou outras 5 empresas. O jornal esteve na quarta-feira no endereço do contador em Pinheiros, mas não conseguiu localizar Muniz ou a sua defesa. A empresa JML Assessoria Contábil funciona no endereço em salas dos primeiro e sexto andares, conforme registrado em painel na entrada do prédio, mas ali não há registro de nenhuma das empresas de Lulinha que estão registradas na junta comercial. A reportagem procurou ainda a assessoria de Lula e a sua defesa e a de seu filho. O advogado Cristiano Zanin Martins, que defende Lula, disse não saber se Muniz ainda presta serviços para o petista. O criminalista Fábio Tofik, que defende Lulinha, não se manifestou. A defesa da família Santa Fausta e dos demais integrantes do PCC investigados pelo DENARC também não foi localizada pela reportagem. Integrantes da facção eram acionistas de empresa. No caso da empresa de ônibus do PCC, a UPBAS, o traficante Anselmo Santa Fausta teria usado o nome falso de Ubiratã Antônio da Cunha para fazer o negócio. Além dele, 3 integrantes da cúpula do PCC estavam entre os acionistas da empresa. Ela foi alvo de operação do DENARC em 2 de junho. Policiais descobriram que Santa Fausta tinha como sócios Silvio Luiz Ferreira, o Cebola, Cláudio Marcos de Almeida, o Django, e Décio Gouveia Luiz, o Português, todos acusados de compor a cúpula da facção. Outros 2 integrantes do PCC foram identificados como sócios da UPBAS, Alexandre Salles Brito, o Xandi, e Anísio Amaral da Silva, o Bill. De acordo com o delegado Fernando Santiago, da 4ª Delegacia do DENARC, a investigação começou depois do assassinato de Santa Fausta, em dezembro de 2021, no Tatuapé. Ele estava com Antônio Corona Neto, o Sem Sangue, também assassinado. Na operação do dia 2 de junho, o DENARC cumpriu 62 mandados de busca e apreensão. Os policiais apreenderam celulares, computadores, documentos, 2 fuzis, pistolas, revólveres e grande quantidade de munição. As informações são do jornal O Estado de São Paulo. Kataguiri mostra documentos em que Dino é informado sobre atos de 8 de janeiro. As informações foram encaminhadas ao ministro Flávio Dino na noite de 7 de janeiro, segundo o documento obtido pelo deputado. O deputado federal Kim Kataguiri, União, São Paulo, divulgou nesta quarta-feira, 29 de março, documentos que mostram que o ministro da Justiça, Flávio Dino, foi informado sobre os riscos dos atos de 8 de janeiro em Brasília. Ofício assinado pelo diretor-geral da Polícia Federal, André Augusto Passos Rodrigues, alega intensa movimentação nos quartéis, com manifestantes que teriam a intenção de tomar o poder e de impedir a instalação do comunismo no Brasil. Segundo ele, em 7 de janeiro foi registrada a chegada de dezenas de ônibus oriundos de estados como São Paulo, Goiás, Santa Catarina, Minas Gerais e do próprio Distrito Federal. A maioria desses manifestantes encontra-se concentrada próximo ao quartel-general do Exército, no setor militar de Brasília, e há informações de que teriam a intenção de se deslocar até a esplanada dos ministérios entre hoje, 7 de janeiro de 2023, e amanhã, 8 de janeiro de 2023, e lá prosseguir com os atos antidemocráticos, informou o diretor-geral. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Pelas informações coletadas até o momento, o grupo pretende promover ações hostis e danos contra os prédios dos ministérios, do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal e possivelmente de outros órgãos, como o Tribunal Superior Eleitoral. Há informações, inclusive, de indivíduos armados fazendo a segurança dos manifestantes, bem como inúmeros indivíduos dispostos a enfrentar as forças de segurança para tentarem, como vem dizendo em redes sociais e aplicativos de mensagens, tomar o poder. Nesta capital federal, completa o documento. O ofício encaminhado pelo diretor da PF também pede ajuda para firmar tratativas junto à Secretaria de Segurança Pública e ao governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, MDB, a fim de evitar danos ao patrimônio público. Considerando a necessidade de preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio público, sugere-se a Vossa Excelência que sejam feitas tratativas junto à Secretaria de Segurança Pública e ao governador do Distrito Federal quanto ao risco de circulação dos ônibus de turismo que transportam os envolvidos na área central da capital federal, sendo que esta Polícia Federal recomenda e solicita que o trânsito desses veículos seja impedido para evitar maiores incidentes. Atos de vandalismo, escreve.
À época, Dino afirmou que o governo do Distrito Federal, GDF, alterou, de última hora, orientações até então combinadas com o governo federal sobre o planejamento, visando garantir a segurança na esplanada dos ministérios. As informações foram passadas ao ministro Dino às 18h23 de 7 de janeiro. Obtidos pelo deputado Kim Kataguiri, os documentos farão parte de um relatório a ser enviado ao Congresso Nacional com a denúncia contra o ministro por crime de responsabilidade. Veja a reportagem a seguir do deputado Kim Kataguiri. Kim, você tem um documento importante para apresentar aqui para a gente que atesta que o ministro Flávio Dino já tinha conhecimento, é isso, sobre o dia 8 de janeiro? Exatamente, eu trouxe aqui para vocês com exclusividade, estou aqui inclusive em mãos, mas também enviei digitalmente aí para vocês, um documento que prova que o ministro Flávio Dino mentiu. Não só ele recebeu o relatório da ABIN, como ele recebeu um relatório do próprio delegado-geral do seu ministério, o Ministério da Justiça, avisando que, e aqui eu vou ler o que está no relatório, né? Foi constatado aí pelas informações coletadas até o momento, o grupo pretende promover ações hostis e danos contra os prédios dos ministérios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal. E o outro ponto também colocado pela polícia é de que há intensa movimentação em todo o país com o objetivo de se reunir na capital federal grande quantidade de manifestantes que, dentre outras ações, teriam a intenção de tomar o poder. Ou seja, o ministro sabia e mentiu que não sabia. E mais do que isso, logo depois de receber esse ofício do delegado do geral, né, do Ministério da Justiça, o ministro Flávio Dino enviou um ofício para o governador do GDF, o Ibanez, pedindo apenas que fosse bloqueada a rodoviária. E o governador bloqueou a rodoviária. Mas, para além disso, ressalto outra coisa. Olha, isso é um ofício do ministro Flávio Dino para o governador do Distrito Federal. De que data isso, Kim? Isso no próprio dia 7, um dia antes de acontecer os ataques. Reforço que o Ministério da Justiça e Segurança Pública e as forças federais estão monitorando o referido movimento e encontram-se à disposição para emprego imediato em caso de necessidade, a fim de resguardar o patrimônio da União. Ou seja, o ministro Flávio Dino, primeiro, mentiu, dizendo que não sabia. Ele recebeu um relatório não só da BIM, mas do próprio ministério dele, né? Escondeu essa informação do governador do Distrito Federal, porque ele foi muito mais leve nas palavras no ofício ao governador do Distrito Federal do que ele recebeu do delegado geral, mandou fechar a rodoviária, o governo do Distrito Federal fechou e ele disse para o GDF ficar despreocupado que as forças federais já estavam atentas e prontas para agir, mas não agiram. Ou seja, houve uma omissão criminosa do ponto de vista de crime de responsabilidade por parte do ministro da Justiça, e hoje eu dou aqui com exclusividade para vocês, vou apresentar a denúncia por crime de responsabilidade contra o ministro Flávio Dino, não só por ele ter mentido numa audiência na Câmara dos Deputados, mas por ele ter sido negligente em relação aos ataques, dizendo para o governo do Distrito Federal que as forças federais estavam monitorando e que estava tudo sob controle, quando na realidade ele não empregou essas forças federais para defender os três poderes. Kim, vamos deixar claro aqui que o ministro Flávio Dino negou ter recebido um informe da Agência Brasileira de Informações sobre as movimentações pro ato e minimizou também as acusações de uma suposta omissão. Bem, isso que o deputado federal Kim Kataguiri disse aqui. A gente confere o que disse o ministro. Em relação ao deputado André, deputado, o senhor narrou fatos pretéritos ao tempo que eu não era ministro da Justiça. E o senhor me cobra uma investigação que o senhor devia perguntar para o seu comandante, líder Jair Bolsonaro, por que ele não levou adiante. Porque em 2019, ele era o presidente da República. Em 2020, ele era o presidente da República. Em 2021, ele era o presidente da República. Em 2022, era ele o presidente da República. Então, eu não quero crer que esses anos todos, as senhoras e os senhores que afirmam
esta canalice da ligação do PT com o PCC, não consigam produzir uma única prova. Zero. São fantasias. Muito bem, gente. Esse é um outro trecho de uma outra fala do ministro Flávio Dino, mas ele afirma que daqui a pouquinho a gente vai exibir que justamente ele não tinha conhecimento disso, e o deputado federal Kim Kataguiri está trazendo um documento do delegado-geral, certo, Andrei Passos, que atesta justamente o conhecimento do ministro. Fê, agora nós temos só um minutinho, Fê, a gente tem agora a sonora certa para exibir, por favor. Inventaram e repetem a exaustão, como se repetir transformasse uma mentira em verdade, que eu recebi um mítico informe da ABIN, que é tão secreto que ninguém nunca leu, nem eu mesmo. Porque, por uma razão objetiva, eu jamais o recebi. Está aí a fala do próprio ministro da Justiça, Flávio Dino, atestando o que nós estamos falando aqui. Maioria do STF vota para derrubar prisão especial para quem tem curso superior. Ministros dizem que instrumento representa privilégio. PGR questionou medida por identificar a violação da dignidade humana e isonomia. Caso é julgado em plenário virtual. O Supremo Tribunal Federal formou maioria de votos para derrubar a previsão de prisão especial antes da condenação definitiva para quem tiver diploma de curso superior. A prisão especial prevista em lei não tem características específicas para as celas, consiste apenas em ficar em local distinto dos presos comuns. Os ministros julgam, no plenário virtual, uma ação protocolada pela Procuradoria-Geral da República, PGR, em 2015 que questionou o benefício previsto no Código de Processo Penal. A Procuradoria defende que a norma viola a Constituição, ferindo os princípios da dignidade humana e da isonomia. Ressalvas. Nos votos, ministros ressaltaram que presos podem ser separados, inclusive os com diploma de curso superior, para garantir a proteção da integridade física, moral ou psicológica, como prevê a lei. Os votos dos ministros podem ser inseridos no sistema eletrônico do STF até o fim desta sexta-feira, 31 de março. Relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes concordou que a norma é inconstitucional e fere o princípio da isonomia. Em seu voto, o ministro afirmou que não há justificativa para manter um benefício que, segundo ele, transmite a ideia de que presos comuns não se tornaram pessoas dignas de tratamento especial por parte do Estado. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. A norma impugnada não protege uma categoria de pessoas fragilizadas e merecedoras de tutela. Pelo contrário, ela favorece aqueles que já são favorecidos por sua posição socioeconômica. Embora a atual realidade brasileira já desautorize a associação entre bacharelado e prestígio político, fato é que a obtenção de título acadêmico ainda é algo inacessível para a maioria da população brasileira, diz Moraes. Para o ministro, a extensão da prisão especial a essas pessoas caracteriza verdadeiro privilégio que, em última análise, materializa a desigualdade social e o viés seletivo do direito penal, e malfere preceito fundamental da Constituição que assegura a igualdade entre todos na lei e perante a lei, escreveu. O voto de Moraes foi seguido por Carmen Lúcia, Rosa Weber, Luiz Edson Fachin, Dias Toffoli e Luiz Roberto Barroso. Fachin afirmou que condições condignas no cumprimento da pena devem ser estendidas a todos os presos, sem distinção, os quais merecem respeito aos direitos fundamentais. O ministro disse que o grau de instrução não tem justificativa lógica e constitucionalmente para a divisão de presos. Não verifico correlação lógica entre grau de escolaridade e separação de presos. Não há nada que informe que presos com grau de instrução menor são mais perigosos ou violentos que presos com grau de escolaridade maior ou vice-versa. Nada que diga que inserir no mesmo ambiente presos com graus distintos de escolaridade causará, por si só, maior risco à integridade física ou psíquica desses, escreveu Fachin. Toffoli argumentou que não há autorização para o poder público garantir tratamento privilegiado para segmentos da sociedade em detrimento de outros. Como dito, a formação acadêmica é condição pessoal que, a priori, não implica majoração ou agravamento do risco ao qual estará submetido o preso cautelar, distinguindo-se, portanto, de outras condições pessoais, a exemplo de integrar o preso às forças de segurança pública, ou a de ter ele exercido atividades profissionais intrínsecas ou intimamente relacionadas ao funcionamento do sistema de justiça criminal, disse. Que bom que você ficou aqui até o final. Nossos vídeos vão ao ar de segunda a sexta às 19 horas. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam o que está acontecendo em nosso país. Vejo você no próximo vídeo.